Fala galera, hoje a gente vai falar de Atos capítulo 27. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Atos capítulo 27 é o capítulo onde Paulo sai de Cesareia e começa a ir até a Itália. Ele precisa ir para a Itália para ser julgado lá em Roma. Ele tinha apelado para César nos capítulos anteriores, como a gente acompanhou até aqui. E aqui já quero aproveitar para te agradecer e te parabenizar caso você tenha chegado nesse vídeo e tenha acompanhado todos os vídeos dessa série de Atos. Te parabenizar porque você está estudando a palavra, está levando a sério o estudo da palavra e está se dedicando. Isso é muito legal mesmo. Quando a gente estuda a palavra, a gente acaba conhecendo mais sobre Deus, acaba entendendo melhor o que Deus espera de nós, aprende coisas que são preciosas para as nossas vidas. Então, se você chegou até aqui assistindo toda a nossa série de Atos, parabéns para você, glória a Deus por isso. Se você caiu nesse vídeo, mas não assistiu toda a série, recomendo que você assista toda a série, termine de ler Atos, né? Já está no finalzinho, mas leia Atos de novo, assista toda a série de vídeos, que eu tenho certeza que você ainda vai aprender muito mais, não só por causa dos vídeos, mas porque vai reler o livro de Atos, que é um livro muito bom para a gente estudar. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar o livro de Atos. Esse capítulo é um capítulo onde a gente vai ver acontecendo várias coisas. Paulo sai de Cesareia, passa por Mirra, passa por Bons Portos, vai chegar lá no final do capítulo, lá em Malta, que é onde acaba o capítulo 27, quando Paulo chega ali na ilha de Malta, uma ilha ao sul da Itália. E é bem importante, na minha opinião pelo menos, entender esse trajeto que Paulo fez. Lá no post do blog, você já sabe, aqui na descrição do vídeo tem o link para o post do blog. Eu coloquei um mapinha, um mapa mais famoso que a gente usa aqui no Brasil, que são os que eu tenho usado nesse estudo de Atos, dessa viagem de Paulo de Cesareia até a Itália. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho, entender melhor os eventos que acontecem aqui geograficamente falando, no post do blog tem lá o mapa para você entender um pouco melhor. Recomendo que você dê uma olhada. Como a gente vê nesse capítulo, Paulo estava sendo acompanhado nessa viagem. Uma das pessoas que acompanhava Paulo era Aristarco. Aristarco foi um companheiro de Paulo de algumas viagens. Aí a gente vê Paulo falando sobre ele em outras cartas, né, em outros momentos. Aristarco já apareceu no livro de Atos, então foi um companheiro de Paulo aí em algumas viagens. Um ponto que me chama a atenção nesse capítulo é como Deus veio protegendo Paulo em diversas situações, né? No versículo 3 a gente lê o seguinte: E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Júlio era o centurião que estava levando os prisioneiros. Paulo era um dos prisioneiros que estavam sendo levados a Roma. Júlio era o centurião que estava encarregado de levar os prisioneiros na embarcação. E, diferentemente, aparentemente, dos outros prisioneiros, Júlio trata Paulo de maneira muito humana. Permite até que Paulo saia ali e vá ver os amigos ali em Sidom. No versículo 43, a gente lê uma situação muito similar. Está escrito o seguinte: mas o centurião, e aqui já era outro centurião, Paulo tinha trocado de embarcação, era outro centurião já, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Aqui o que tinha acontecido é que o pessoal que estava na embarcação tinha tido a ideia de matar os prisioneiros porque eles estavam perdendo o navio e tal. Toda uma situação complicada ali dessa parte da viagem de Paulo. E o centurião falou, não vamos matar ninguém, vai dar certo, tentando proteger a Paulo. O que eu aprendo aqui, galera, é que no momento onde nós precisarmos da provisão divina, ela estará lá. Deus está nos protegendo o tempo todo. Eu falei disso no último vídeo, né? Quando a gente falou sobre Atos 26, já falei sobre esse assunto. Deus está nos protegendo o tempo todo. Deus não nos desampara. Não importa o momento que nós estamos passando, a dificuldade que nós estamos passando,
Deus não vai nos desamparar. Fique seguro nisso, fique segura nisso, de que Deus não te desampara. Nós somos salvos. Deus, com a tua graça, Ele nos salvou para que nós fôssemos protegidos por Ele, amados por Ele, cuidados por Ele, mesmo nas situações difíceis, mesmo quando os problemas aparecem, mesmo quando passamos por situações que não gostaríamos de passar. Deus está lá conosco. Tem um livro até muito interessante, chama Onde está Deus quando chega a dor? Vou deixar a recomendação aqui também na descrição do vídeo. Nos versículos 23 e 24, a gente ainda lê o seguinte, um ponto bem interessante desse capítulo, Paulo falando: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Interessante notar que ao longo da vida de Paulo, e a gente vê isso em Atos, vemos isso também em outras cartas, que em alguns momentos de dificuldade, Deus foi até Paulo e falou com ele, através de um anjo ou falando com ele. Deus falou com Paulo em alguns momentos de dificuldade. Em outros, não. Em outros, Deus não falou com Paulo e Paulo passou por aquela situação. Isso me traz um aprendizado muito importante que é, às vezes passaremos por dificuldades e Deus falará conosco, nos dará direções e nós seremos confortados, consolados. Em outros momentos, passaremos por dificuldades e Deus não vai falar conosco. E nós não teremos ali alguma direção específica sobre aquela dificuldade. E o que eu entendo com isso é que algumas dificuldades Deus já nos capacitou para que nós passemos. Em outras dificuldades, Deus sabe que nós precisamos ouvir a sua voz. Não é sempre, na minha opinião, pelo menos, e gente, não sei se você está acompanhando desde o começo, mas eu falo isso sempre, né? O que eu estou falando aqui é a minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não tenho a prepotência de achar que eu estou certo em todo o tempo. Então preciso que você ouça o que eu estou dizendo, medite sobre isso, submeta às escrituras o que eu estou dizendo e entenda, através do Espírito Santo, se isso faz sentido ou não. Na minha opinião, Deus sabe quando é que nós precisamos ouvir a sua voz, Deus sabe quando nós precisamos de uma direção específica, e Ele sabe quando nós podemos passar por uma situação de dificuldade sem que Ele fale conosco, sem que Ele nos direcione claramente, sem que Ele esteja ali de uma maneira que nós possamos senti-lo de uma maneira especial ou ouvi-lo de uma maneira especial. Deus sabe a situação pela qual nós estamos passando e Deus sabe até onde nós conseguimos ir. Então, se você está passando por uma dificuldade, e essa, de novo, é a minha opinião, e não está conseguindo ouvir ao Senhor, está buscando e não está conseguindo ouvir, talvez Deus já tenha te capacitado para que você passe por essa dificuldade. Não estou falando que você não deve buscar a Deus, não estou falando que você não tem que buscar a direção do Espírito Santo. Tem que fazer tudo isso, galera. Tem que jejuar, tem que orar, tem que dobrar o joelho, tem que se entregar em oração, tem que estudar a palavra, tem que fazer tudo isso. Principalmente nos momentos de dificuldade. Sempre. Principalmente nos momentos de dificuldade. Agora, talvez, mesmo fazendo tudo isso, Deus já tenha te capacitado para que você passe por essa situação. Então, sem ficar com aquele pensamento, né, de por que eu não estou ouvindo Deus, o que está acontecendo, às vezes Deus só já te capacitou para passar por aquilo. Aconteceu isso com Paulo, né? Nem sempre, não foram todas as dificuldades que Paulo enfrentou que Deus estava ali falando com ele, o que ele deveria fazer, como ele deveria agir ou consolando o coração dele. Creio eu que vai ser a mesma coisa com as nossas vidas. Agora, nesse mesmo texto que a gente leu aqui, tem algo que é muito importante, né? Paulo diz o seguinte, de novo, verso 23. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, então aqui falando sobre Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Paulo deixando claro ali que ele era uma propriedade de Deus e que ele servia a esse Deus. Deus cuida de nós, Deus nos ama, Deus é o nosso Pai,
precisamos entender também que nós somos dele. Isso significa que o que nós fazemos é para ele, o que nós pensamos é para ele, o que nós vivemos é para ele, tudo que fazemos é para a glória dele. É muito interessante a gente pensar nisso porque isso começa a mudar a maneira como nós vivemos, a maneira como nós reagimos, como nós nos comportamos, o testemunho que nós damos para as pessoas. Nós somos do Senhor, vivemos para servi-lo, vivemos para a glória dele, vivemos para agradá-lo, vivemos para fazer a vontade dele e não a nossa. Galera, esse capítulo tem vários momentos aí, passagens por onde Paulo está indo, né? A primeira parte da viagem aí, como eu falei, saindo de Cesareia, indo até Malta, passando por alguns lugares aí. Tem muito mais para aprender nesse capítulo. Recomendo que você releia o capítulo 27, medite nesse capítulo, como eu falei, né? Vê se o que eu estou falando aqui está ou não está de acordo com a palavra. E que o Espírito Santo fale profundamente com você através desse capítulo 27 de Atos. Espero ter podido ajudar um pouquinho no entendimento do que está acontecendo aqui. Galera, a gente está chegando no final do livro de Atos e isso é maravilhoso. O próximo vídeo já vai ser de Atos 28 e a gente consegue fechar esse estudo de Atos. Então, novamente, se você chegou até aqui fazendo todo esse estudo com a gente, glória a Deus por isso, parabéns pelo seu esforço. Eu acredito que agora já estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.